Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma determinada região, a intensidade média de radiação I em unidades de radiação varia em função do tempo em dias D e é expressa pela lei I igual a 300 mais 250 vezes o seno de 2π, que multiplica D menos 77, divididos por 365. Sabendo que o argumento da função seno está em radianos e que D igual a 1 corresponde ao 1º de janeiro, é correto afirmar que a máxima radiação do ano irá ocorrer no mês D. Bom, então eu tenho primeiramente aí, né, a lei dessa função trigonométrica, que diz que I é igual a 3, vou colocar de outra cor aqui. I é igual a 300 mais 250, que multiplica o seno de 2π, que multiplica D menos 77. Isso divide por 365. Então está aí a lei que define a quantidade de radiação, né, em unidades de radiação de uma certa região. Ok. Bom, então observa que ele está pedindo aí a radiação máxima. Então, quando que a radiação é máxima, ou seja, quando que esse I aqui, ó, tem o seu valor máximo? Bom, o seu valor máximo será quando esse valor aqui atingir também seu valor máximo, né? Porque eu tenho 300 mais 250 vezes alguma coisa. Quando essa alguma coisa aqui atingir o seu valor máximo, eu vou multiplicar por 250 e vou somar 300 e vou obter o valor máximo. Então, essa função atinge o seu valor máximo quando essa expressão atinge o máximo também. E qual é o valor máximo para seno de um determinado ângulo? Bom, o seno tem como valor máximo, isso aqui então no máximo, vai valer 1, né? O valor do seno de um ângulo, ou isso serve também para cosseno, é 1. Né? Então tu sabe que para seno e cosseno, os valores mínimo é igual a menos 1. Ele poderia estar pedindo aí também a radiação mínima, né? Então daí esse valor aqui valeria menos 1. Então o valor mínimo é menos 1. E o valor máximo é 1. Então, via de regra, né, nessas questões com funções trigonométricas, onde é pedido o valor máximo, o valor mínimo, sempre pensa que o valor do seno inteiro, não só a expressão aqui, tá? O argumento, mas todo o seno, ele vale no máximo 1 e no mínimo menos 1. Ok? Então eu tenho então isso. Então vamos resolver então. Eu quero que tenha o valor máximo, ou seja, eu quero que seno de 2π, que multiplica D menos 77, divididos por 365, eu quero que essa expressão aí seja igual a 1. Bom, seno de quem que é igual a 1? Bom, o seno de alguém tem que ser igual a 1. Quem é esse alguém? Bom, logo se pensa em 90 graus. Justamente, em graus, ok. Mas ele pede, né, ele diz que a expressão é expressa em radianos. Então, 90 graus é o mesmo que π sobre 2 radianos, já que 1 π radiano equivale a 180 graus. Então,
vou fazer esta correspondência, né? Vou dizer que 2π que multiplica d menos 77 divididos aí por 365. Esse argumento aí, né, esse ângulo tem que ser 90 graus ou ainda π sobre 2. Para quê? Para que fazendo aqui o seno de π sobre 2 resulte 1. E aí, colocando esse 1 aqui, tenho o valor máximo. E agora é só resolver, né? Vou isolar esse d. Observa que eu já posso cancelar esse π com esse π aqui, ó, certo? Mas se eu não enxergar isso, ou não confiar nesse cancelamento, eu posso também fazer multiplicação cruzada. Acho que está mais adequado aqui, né? Ó, vou multiplicar cruzado aqui e aqui. Então, 2 que multiplica 2π vezes d menos 77 é igual a 365π. Bom, aí ficou mais claro, né? Esse cancelamento de π aqui com esse π. Mas ainda, se tu não quiseres fazer isso, tu pode fazer o seguinte. Aqui 2 vezes 2, 4, que multiplica d menos 77 igual 365π. E esse π aqui, ó, está multiplicando, faço a falsa passagem dividindo. Tá? Então eu posso fazer isso também. Aí o cancelamento fica mais claro aqui, ó, corta π com π. Aí 4 vezes d, 4d, menos 4 vezes 77. Isso dá 4 vezes 70 dá 280. 4 vezes 7, 28. 308. Isso é igual a 365. 4D igual 365 mais 308. 4D igual 308. Vou aproveitar aqui, ó, 365. Vou somar. 8 e 5, 13. Vai 1, 7. 673. E aí o D, né, a posição do dia lá, né, 673 divide por 4. Eu vou aproveitar aqui também, ó. Divide por 4, 6 por 4, 1. 1 vezes 4, 4, me sobra 2. 27 por 4, 7 vezes 4, 28, tem que ser 6. 6 vezes 4, 24, me sobra 3. Baixo 3. 8 vezes 4, 32, me sobra 1. Aí invento 0 aqui, vírgula, 10, dá 2. E aí já tá bom assim, né? Vou deixar, vai dar 2, depois vai dar 5 aqui, vai sobrar 2. Mas tá bom assim. Então meu D aí tá dando que é 168, vírgula alguma coisa. Na realidade vai dar 168,25, né? Se eu continuasse ali. Bom. E aí eu quero saber, então, em que mês acontece isso. Observa que esse 168 é a posição do dia. Por quê? Porque o D igual a 1 corresponde a 1º de janeiro. Então, o D igual a 2 corresponde a dia 2 de janeiro. O D igual a 3, 3 de janeiro. Se fosse D igual a 31, seria dia 31 de janeiro. Aí o D igual a 32, o que vai acontecer? Vai ser o dia 1º de fevereiro, né? E assim sucessivamente. Então tem que verificar o dia aqui 168,25, ou, para deixar na forma inteira, 168, eu tenho que verificar em que mês isso vai cair. Então, qual é a melhor maneira de fazer isso? Bom, montar aqui uma tabelinha. Janeiro tem 31 dias. Fevereiro, em geral, 28 dias. 28 ou 29. Depois eu vou falar sobre esse fevereiro aqui, então, com 29 dias. Março
tem 31, né? Março é 31. Abril, 30 dias. Vou dar uma parada por aqui. Se eu somar aqui, ó, 31 com 28 com 31 com 30, isso vai dar 61. 92 vai dar redondo aqui, 92, 110, né? 90 vai dar 120. Então isso vai dar 120. Vamos somar aqui rapidamente. 10, vai 1, 4, 6, com 6, 12, 120. Então eu tenho 120 dias. Até abril, 120 dias. Como é 168, eu preciso avançar mais um tempo. Então vou botar abril, vamos colocar aqui maio. Mês de maio são 31 dias. Se eu somar aqui, já tinha dado 150, 120 até aqui, com mais 31, 151. Então vamos fazer essa sominha aqui. 151. Como eu tenho 168, então nota aqui, 168 para 151, 8 menos 1, 7, 1. Está passando o que? 17 dias. Então não chega a fechar mais um mês. Porque o próximo mês, que seria junho, ele tem 30 dias. Né? Então nota que a diferença aqui para 168 ó, é 151 mais 17 dias. Ou seja, essa data aqui é 17 de junho, ou ainda vai cair no mês de junho, porque até maio eu tinha 151, com mais 17 vai fechar a posição 168, portanto caindo aí no mês de junho, né? Particularmente no dia 17 de junho, ok? Então, mês de junho. Letra E, o exercício finaliza. Se eu tivesse aqui no mês de fevereiro 29 dias, o que mudaria? Que aqui então eu teria 152, e aí em vez de 17 seria 16, e aí cairia no dia 16 de junho. Então é só isso que vai variar, então continua caindo no mês de junho. E para encerrar o vídeo, né, para aproveitar bem essa resolução, vamos supor que nessa questão o que fosse pedido, e isso às vezes acontece, né, como pergunta, se em vez de perguntar quando acontece o valor máximo, se a pergunta fosse qual seria o valor máximo, que inclusive seria uma pergunta bem mais fácil de ser respondida. Se perguntasse qual é o valor máximo, o que eu faria? Substituiria esta expressão aqui por 1, que é o valor máximo de seno. E aí eu tenho o I igual a 300, deixa eu tirar aqui, I igual a 300 mais 250 vezes 1. 250 vezes 1 dá 250, com mais 300, 550 unidades de radiação. Seria isso o valor máximo de radiação. E se ele pedisse o valor mínimo de radiação? Bom, essa intensidade radioativa seria dada por 300 mais 250 vezes. Bom, em vez de substituir por 1, eu substituiria por menos 1, que é o valor que torna essa função mínima, né? O valor mínimo de seno nesse caso aqui. Então ficaria 300 mais 250 vezes menos 1. E aí 250 vezes menos 1 dá menos 250. 300 menos 250 vai dar aí uma intensidade de 50 unidades radioativas. E ainda ele poderia nessa questão perguntar qual é o espectro, né, de variação da radiação. Qual é a faixa de variação. E aí a faixa de variação seria de 550 até 50, ou de 50 a 550, e teria uma faixa aí de 500 unidades de radiação de variação. Então também poderia ser perguntado isso na questão. Valor máximo, valor mínimo, ou ainda a gama, né, o espectro
de variação dessa radiação nessa região, ok? E outro comentário, assim, como que eu vou saber se o valor máximo é atingido quando o seno é menos 1 ou quando o seno é 1? Bom, pela prática, né, vamos dizer assim, pela manuseio desse exercício aí, tu vai perceber que quando o valor do seno está no numerador, tu vais ter aí o valor seno, a função atingindo seu valor máximo quando o seno é 1 e o valor mínimo quando o seno é menos 1. Né? Também posso pensar que quando o sinal do seno aqui é positivo, isso se confirma. Quando o sinal do seno aqui for negativo, vamos supor que fosse 250 vezes menos seno, essa regrinha inverte. Então, para que não fique guardando quando que é menos 1, quando que é mais 1, para dar máximo, para dar mínimo, faz o seguinte, substitui o seno, toda a expressão do seno por menos 1, verifica o valor. Substitui toda a expressão do seno por 1, verifica o valor. Se o valor encontrado é o valor menor, esse é o valor mínimo. Se o valor encontrado é o valor maior, esse é o valor máximo. Então, ora o menos 1 proporciona valor máximo, ora o menos 1 proporciona valor mínimo, e o mesmo acontece com o seno igual a 1. Também pode resultar máximo e mínimo, então tu pode aí, para não ficar memorizando situações, pensando, né, quando que é máximo, quando que é mínimo, tu substitui por menos 1, verifica o que resulta, substitui por 1, verifica o que resulta, e aí, consequentemente, o valor maior é máximo, o valor menor é mínimo, e assim encerramos o vídeo. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, bons estudos, um forte abraço. Se tu tens aí assistido as resoluções do canal e tens aproveitado, acha que está te ajudando, né, te peço a gentileza de compartilhar o vídeo, né, que tu assistiu na tua linha de tempo, né, do Facebook. Divulga aí para os colegas, para os amigos. Isso vai, de certa maneira, divulgando o canal, embora não tenha nenhum fim lucrativo com os vídeos, mas divulga o canal e aí pode sempre estar ajudando um número cada vez maior de pessoas, ok? Forte abraço e até a próxima.